Fala aí pessoal, hoje é dia do LG K61, um smartphone da linha 2020 que chegou ao Brasil junto com o K41S e com o K51. Todos eles celulares intermediários, custam algo entre R$1.000 e R$2.000 e quer dizer, não são os mais sofisticados, mas tentam entregar o núcleo do que o usuário médio precisa. Bom, o K61 foi entregue pela LG como o mais avançado dentro dessa linha aí. Eu o comprei com meu próprio dinheiro, usei como celular principal, com o meu chip e tudo mais, e hoje vou contar a real pra vocês. Só vamos! Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de fazer isso. É só ir embaixo do vídeo, escolher a opção inscrever-se e depois ativar o sininho para ficar sabendo sempre que eu publicar conteúdo novo. É de graça e você me dá uma força gigante. Na parte de construção, sem dúvidas, a LG mandou muito bem. Temos uma telona de 6,5 polegadas com ótimo aproveitamento de espaço e boa qualidade de imagem, além de uma câmera frontal direto na tela, ali à esquerda. É uma disposição também adotada por modelos concorrentes, como os Moto Gs da Motorola, como alguns aparelhos da Huawei, entre outros. Eu gosto. A traseira ela é toda brilhosa e dá a impressão de ser de vidro. Não é o caso. O que rola é um plástico com efeitos de reflexo que eu acho bonitos. E claro, uma coisa pra mim é um acerto, o leitor de digitais por aqui. Tem muita gente já querendo esse leitor integrado na tela pela novidade, mas olha, essa solução é que é garantida em termos de confiabilidade e praticidade. É um leitor bom na prática. O K61 é um aparelho bonitão, sabem? Essa cor que eu peguei nem é a mais legal, mas o aparelho em si é daqueles que você bate o olho e curte. Eu nem mencionei, mas na parte de baixo ele tem um plug USB do tipo C atualizado, felizmente abandonou o micro USB, e vejam só, mantém a porta P2 para fones de ouvido. Aliás, vem um na embalagem. O áudio das caixinhas de som não é grande coisa, ele sai só pela parte inferior e para um celular maiorzão assim eu esperava algo mais encorpado. É um som sem graves e com volume moderado, para tarefas do dia a dia e só isso, não posso indicar para ouvir música. Vamos logo falar aqui sobre uma parte importante, o desempenho desse celular. Ele tem 128 GB de armazenamento, 4 GB de memória RAM e um processador Helio P35 da MediaTek. Para quem não manja dessas coisas, o que eu posso dizer é que a MediaTek é uma fabricante grande, mas que não é a líder desse segmento. Então algumas pessoas ainda têm um pé atrás com ela. O processador que eles pegaram para colocar aqui fica uma categoria acima dos mais básicos. E, já para o pessoal que entende das coisas, eu vi na internet comparações com modelos como Snapdragon 632, 636 e até 660. Quer dizer, chips bem legais da Qualcomm, que é a líder do segmento. E vejam pessoal, na prática, eu não achei que o desempenho, a velocidade do K61 se equipara a nenhum desses outros concorrentes mencionados. Não é um celular exatamente lento, nem daqueles que travam, para falar no popular, mas a operação dele é bem mais arrastada do que eu esperava, tanto para navegar nos menus do sistema quanto para abrir e trocar entre aplicativos. O K61 sempre leva uma fração de tempo pensando para responder. E eu falo isso considerando que é um telefone vendido por R$1.500 ou mais, e subida de preços à parte, ele tem concorrentes bastante dignos. Por exemplo, Moto G8 ou G8 Plus são mais velozes do que esse cara. Zenfone 5 também. Galaxy A51 da Samsung, idem. Levando essa comparação adiante, em minha experiência prática, esse cara se equipararia a algum modelo como o Zenfone Max Shot da Asus, ou outro com processador Snapdragon 625, alguma coisa por ali. É ruim? Dizer isso seria exagero. Tudo o que eu precisei, ele fez, mas não é ágil. Sabem aquela situação em que você quer sacar o celular do bolso, tirar uma foto, recortar e mandar para alguém? Esse tipo de coisa ele não faz assim. Vai pensando aos poucos e fazendo as tarefas uma depois da outra. Em games, as comparações que eu fiz com processadores concorrentes permanecem. Instalei títulos que considero mais leves e mais pesados. E apesar dele ter rodado tudo, até em alguns mais leves, como os Subway Surfers que vocês veem, existem momentos em que dá para perceber leves quedinhas na taxa de quadros. Quedinhas de fluidez, sabem? Acho que um usuário super casual não vai reclamar, talvez nem vai perceber esse tipo de coisa. Mas quem manja um pouco mais, sabe que ele poderia ir melhor. E claro, em jogos mais pesados, as quedas de frame ou declínio nos gráficos ficam mais evidentes aos olhos de quem entende da coisa. Isso pode ser uma questão de otimização para esse processador ou algo do tipo, já que em tese, na parte técnica, ele é capaz de melhores resultados. Vocês veem aí o Asphalt 9 rodando e nele rolou uma série de engasgadas, diminuições de fluidez, além de gráficos menos bonitos. A pessoa bate o olho num aparelhão grande e bonito desse e pode esperar resultados mais robustos, então digo esse tipo de coisa para que fique claro.
Vamos passar então para as câmeras. Na traseira temos uma lente principal de 48 megapixels, uma de 8 megapixels para fotos com ângulo aberto, uma de 2 para fotos macro, aquelas bem pertinho do assunto, e outra lente para fazer modo retrato, o fundinho desfocado. A câmera principal faz fotos boas. Durante o dia ou ao entardecer, o K61 entregou um balanço de cores interessante e imagens com bela aparência geral, no nível de aparelhos como o Moto G8 ou o Redmi Note 8, se a gente descartar diferenças menores. Aliás, o modo retrato, que desfoca o fundo, ele faz um recorte entre primeiro e segundo plano com alguma competência. Eu gostei do que vi e diria até que esse é um dos pontos fortes. Algo curioso sobre a câmera é que em algumas situações aconteceu de eu tirar uma foto e pensar, essa vai ficar ruim, mas aí depois o K61 processava e as coisas ficavam bem. Então é comum que você precise respirar fundo e esperar que ele processe. Isso acontece ainda mais em modos como o retrato de fundo desfocado, porque ele pensa bastante. Além disso, acho bom dizer que esse ainda é um daqueles aparelhos que demoram um pouquinho para focar. Aparece até o gráficozinho na tela dele caçando o foco e só depois permite que você tire a fotografia com a melhor nitidez possível. Certo, então o modo macro, vocês estão vendo aí as fotos, vai ser satisfatório para muitos. É uma lente simplesona e com baixa resolução, mas ele realmente conseguiu focar em objetos próximos sem dificuldade, então imagino que com boa iluminação ele preste um serviço aceitável para os que precisarem. Já a lente wide, sobre ela não tenho muito o que dizer, existe alguma perda de definição, principalmente nas bordas da imagem, normal, mas é uma adição válida e que tira fotos ok com boa iluminação. Até aqui parece tudo tranquilo, e tá mesmo, mas quando a gente fala de fotos com baixa luz ou com cenários complicados de iluminação, o desempenho do K61 cai para regular no máximo. Lembra que eu falei que ele passa um tempo caçando o foco? Pois é, à noite isso dá uma amplificada e muitas vezes gera imagens como esta que vocês veem, sem a melhor definição possível no plano principal. Vejam que o prédio não está definido em comparação com uma foto tirada pelo Moto G8 Plus. O nível de granulação aumenta muito também. O processamento de imagem cria um pontilhado no céu à noite que não é uma coisa bonita e é perceptível até em uso de redes sociais. Ainda são fotos usáveis? Claro que são, porque às vezes acontece muito de eu criticar alguma coisa no review e a pessoa dizer você quer uma câmera profissional, dá pra usar numa boa. Dá pra usar sim, é só porque quando a gente olha o que existe ao redor, pra mim ficou um gostinho de queria mais. A câmera frontal é outra que eu classifico como regular. Em boa iluminação, como nessa foto, bem de frente para a janela, os resultados são mais dignos, mas quando eu me afasto para uma fonte menos direta, aí ela dá uma suavizada na imagem e em diferentes situações também foi um pouco complicado achar o melhor ponto de foco. Achei isso curioso. Em algumas ocasiões foi difícil achar a melhor distância para tirar uma selfie com o foco 100% no K61. E isso sem nenhum embelezamento ativado, só para deixar claro. A gravação de vídeo está limitada a Full HD em 30 quadros por segundo e a nota 7. O balanço de exposição é um pouco inconsistente. Ele dá umas variadas como se fosse de um smartphone um pouco mais simples mesmo, embora o foco tenha sido bom. Já a bateria eu considero satisfatória, com o uso constante por aqui, afinal não estou saindo de casa e sempre checo as coisas na interwebs, o internauta. Vamos lá. Teve dia em que ele ficou 27 horas ligado, sendo 6 de tela ligada. Em outra ocasião ficou 17 horas totais, sendo umas 7 de tela ligada. Isso com muito YouTube, Instagram, WhatsApp, fotos e uns joguinhos de leve. A LG lançou o K61 por R$ 1.899, preço cheio. E a gente sabe que esse valor foi amplificado pela atual situação de pandemia e dólar alto. Então é como se ele tivesse sido obrigado a concorrer em uma categoria que não é exatamente a dele. Já é possível achá-lo custando abaixo disso, mas a situação continua complicada, porque é comum no varejo online a gente encontrar concorrentes como o Moto G8 Plus na casa dos R$ 1.400, ou um Samsung Galaxy A51 ali mais ou menos na faixa de preço do K61. E eles são concorrentes superiores em praticamente tudo. É difícil pensar um quesito em que o LG dê uma porrada. E quando o consumidor vai fazer uma compra, ele quer preço e retorno. Não importa muito as condições em que o preço do K61 foi gerado, né? Falando de concorrentes, a Xiaomi ou mesmo a Samsung lançaram há não muito tempo modelos intermediários com valores muito altos por conta do contexto atual.
Fazer o quê? Pensando com a cabeça do consumidor, a Samsung mesmo, com o A51 e outras concorrentes, tem outros celulares lançados há algum tempo que já têm preços assentados que valem mais a pena. Então, para quem está interessado, a impressão com que eu fiquei é que o K61 não é um mau celular. Eu usei por aqui durante esses dias sem qualquer problema. Achei um telefone bonitão, com um leitor de digitais bacana, tela boa, formato agradável, mas pensando em performance, bateria e câmeras, há quem o supere por menos. Então eu precisaria imaginar uma queda de preço considerável para começar a pensar no K61 como uma indicação. Uma queda que seja suficiente para ele ficar mais barato do que concorrentes como esses que eu mencionei, porque até na mesma faixa de preço eu prefiro os outros. No hard feelings aqui, viu? É uma análise seca e o fato é que, contexto à parte, quando a gente vai comprar um produto temos que pensar no que é o melhor retorno pelo valor investido, né? E esses foram os meus 50 centavos sobre o LG K61. Espero que tenham curtido. Não esqueçam de escolher o joinha aqui embaixo. Para quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscreva. É de graça, vocês me dão uma força e continuam acompanhando meus vídeos. Sigam-me nas redes sociais que estão na tela e também na descrição. E a gente se vê. Até mais.